Olá, graça e paz, nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Hoje ainda nós vamos ler o livro de Êxodo, capítulo 4, na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então, se é a sua primeira vez aqui no canal, eu peço que você volte e assista os vídeos anteriores. E caso não seja a sua primeira vez, mas você não viu os vídeos anteriores, volte também lá no canal e assista, pois o nosso canal tem um único objetivo, que é que você se familiarize com a palavra de Deus. Que você possa todos os dias ter o desejo, ter a vontade de ler a palavra de Deus. Então, se você não está vendo todos os vídeos, não está conseguindo acompanhar, não está conseguindo despertar esse interesse, essa familiaridade, comece a marcar um horário, comece a determinar que você vai ler a Bíblia todos os dias. Amém? Então eu vou começar aqui com uma oração para que o Espírito Santo nos mostre mais uma vez como obedecer, né? Como fazer com que as instruções do Senhor realmente elas entrem na nossa mente e no nosso coração e nós sejamos capazes de obedecer. Bom, então vamos lá, vou começar com uma oração. Senhor, hoje aqui eu te agradeço, porque mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade de contemplar, de aprender mais com a tua palavra. Então, Senhor, hoje aqui eu te peço, toque nosso coração, toque, Espírito Santo, em nossa mente, Pai, para que possamos pensar, para que possamos refletir, ruminar, pensar, Pai, o que realmente contém aqui nesse capítulo, Pai. Então, hoje eu peço em nome de Jesus Cristo, nos ensine, nos mostre que precisamos, que necessitamos viver baseado na Tua palavra. Então, Senhor, nos ensine em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, pegue a sua Bíblia aí, eu já estou com a minha aqui e vamos para a leitura. Gênesis não, me confundi de novo, é que a gente ficou muito tempo no Gênesis, foram 50 dias. Êxodo, capítulo 4, na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Amém? Vamos lá, diz assim. Moisés respondeu: E se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir? E se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, o que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. Jogue-a no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente e ela voltou a ser uma vara. Versículo 5. Então o Senhor lhe disse, faça esse sinal e eles acreditarão que o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, de fato lhe apareceu. O Senhor também disse a Moisés, agora coloque a mão dentro do seu manto. Moisés colocou a mão dentro do manto e quando a tirou, ela estava com lepra, branca como neve. Coloque a mão dentro do manto outra vez, disse o Senhor. Moisés colocou a mão dentro do manto outra vez e quando a tirou, ela estava tão saudável quanto o resto do corpo. Disse ainda, se eles não acreditarem em você e não se deixarem convencer pelo primeiro sinal, serão convencidos pelo segundo. E se não acreditarem em você nem o ouvirem depois desses 2 sinais, tire um pouco de água do rio Nilo e derrame-a sobre a terra seca. Quando fizer,
a água do Nilo se transformará em sangue na terra. Versículo 10. Moisés, porém, disse ao Senhor: Ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste com o teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. O Senhor perguntou a Moisés: quem formou a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem torna cego ou faz ver? Por acaso não sou eu, o Senhor? Agora vá, eu estarei com você quando falar e o instruirei a respeito do que deve dizer. Por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: e quanto a seu irmão Arão, o levita, sei que ele fala bem. Veja, ele está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Versículo 15. Fale com ele e diga as palavras que ele deve transmitir. Estarei com vocês dois quando falarem e os instruirei a respeito do que devem fazer. Arão falará por você diante do povo. Ele será seu porta-voz e você será como Deus para ele. Versículo 17. Leve com você a vara e use-a para realizar os sinais que eu lhe mostrei. Moisés voltou à casa de Jetro, seu sogro, e lhe disse: por favor, permita-me voltar ao Egito para procurar meus parentes? Nem sei se ainda vivem. Vá em paz, respondeu Jetro. Antes de Moisés partir de Midian, o Senhor lhe disse: volte ao Egito, pois todos que queriam matá-lo já morreram. Versículo 20. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, montou-os num jumento e voltou para a terra do Egito. Levava na mão a vara de Deus. O Senhor disse a Moisés: quando chegar ao Egito, apresente-se ao faraó e faça todos os milagres para os quais eu o capacitei. Contudo, endurecerei o coração dele para que se recuse a deixar o povo sair. Você dirá ao faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho mais velho. Ordenei que você deixasse meu filho sair para me adorar, mas uma vez que você se recusou, matarei seu filho mais velho. No caminho para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família haviam parado a fim de passar a noite, o Senhor o confrontou e estava prestes a matá-lo. Versículo 25. Mas Zípora pegou uma faca de pedra e circuncidou seu filho com o prepúcio. Tocou os pés de Moisés e lhe disse: agora você é para mim um marido de sangue. Quando disse um marido de sangue, estava se referindo à circuncisão. Depois disso, o Senhor deixou Moisés. O Senhor tinha dito a Arão: vá ao deserto ao encontro de Moisés. Arão foi, encontrou Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Versículo 28. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor havia ordenado que ele lhe dissesse e falou também sobre os sinais que deveria realizar. Então Moisés e Arão voltaram ao Egito e convocaram uma reunião com todos os líderes de Israel.
Versículo 30. Arão lhes comunicou tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, que realizou sinais diante deles. O povo de Israel se convenceu de que o Senhor tinha enviado Moisés e Arão, quando ouviram que o Senhor se preocupava com eles e tinha visto seu sofrimento. Prostaram-se e o adoraram. Amém? Então esse foi Êxodo capítulo 4 e agora chegou o momento de você colocar aqui nos comentários o que você pôde entender desse capítulo, o que você pôde absorver desse capítulo. Tá bom? Então eu quero que você deixe aqui o seu retorno, se você está conseguindo entender, se você conseguiu entender, se algum versículo desses te marcou ou não. E caso você não tenha conseguido absorver, não tenha conseguido entender, nem tirar nenhum desses pontos, eu vou deixar alguns para que você pense e você deixe o seu feedback, se você consegue agora enxergá-los ou não no texto. Tá bom? O primeiro que eu marquei aqui é que instruções elas devem ser obedecidas. Mas como assim essas instruções devem ser obedecidas? Nós vimos que o Senhor pegou aquilo que Moisés tinha na mão. Moisés tinha o quê? Um cajado. E transformou aquele cajado que Moisés tinha na mão em uma serpente. Mas na hora de fazer com que a transformação acontecesse de volta em um cajado, o Senhor dá uma instrução a Moisés, que ele deveria pegar a serpente pela cauda. E ele obedece e novamente o cajado se torna novamente um cajado à serpente. Então Moisés, ele obedeceu a primeira instrução que o Senhor havia dado a ele. Quando o cajado se transformou em uma serpente, nós vimos que ele teve medo. Ele teve medo. Só que o Senhor deu uma instrução para que combatesse aquele medo e novamente voltasse a ser um cajado. Então, quando estamos com medo, nós nos recusamos a obedecer uma instrução que o Senhor nos dá. E é isso que eu quero que a gente pense, sabe? Que as instruções, elas devem ser obedecidas. Se Moisés dissesse, não, Senhor, eu tenho medo de que essa serpente me pique, eu tenho medo de que possa acontecer alguma coisa comigo, ele não teria acreditado e obedecido, e seguido as instruções de como ele deveria pegar a serpente. Então, nós devemos obedecer às instruções do Senhor para que tudo ocorra bem. Então, o medo ele não pode ser maior do que as instruções que vêm do Senhor. E nós devemos obedecê-las. Outro que eu marquei aqui é que o Senhor ele impede todas as chances de fuga de Moisés. Sabe, nós vimos que Moisés ele teve duas desculpas aqui para com o Senhor. A primeira, ele disse que ele não falava bem, nem antes de se encontrar com o Senhor e nem depois dele ter recebido aquela missão. Ele continuava sem saber se comunicar. Ele continuava sem falar bem. Mas aí o Senhor fala, por acaso não fui eu que criei a voz? Por acaso não sou eu que criei os surdos e os mudos? Por acaso não sou eu que faço ou não enxergar? E mesmo assim, Moisés não queria ir. Ele não se sentia pronto, ele não se sentia preparado para fazer aquela missão que o Senhor havia delegado a ele. Mas aí o Senhor bloqueia todas as chances que ele podia ter de recusar. O Senhor fala, ó, seu irmão Arão está vindo aí ao seu encontro. É ele não fala bem? Então se o problema é falar, ele vai falar no seu lugar. Então o Senhor, ele impede todas as chances de Moisés poder recusar aquela missão. E talvez você tenha dado desculpas para o Senhor, sabe? Talvez você tenha dado desculpa para o Senhor, mas você tem alguém ao seu lado que pode te ajudar. Só que você não tem enxergado, sabe? Porque Moisés ele não havia enxergado que ele tinha um irmão, Arão, que falava bem, que se comunicava bem e poderia fazer aquele papel no lugar dele, sabe? Então, enquanto ele não estava preparado para saber que é o Senhor quem dá e tira a voz, o que quer que seja, o Senhor arrumou alguém para substituí-lo temporariamente. E por último, eu marquei aqui que o Senhor ele alinha tudo antes da missão se iniciar.
nós vimos aqui que no livro de Gênesis que Abraão tinha uma aliança com Deus. E essa aliança é que todo menino nascido homem devia ser circuncidado no 8º dia de nascimento. E Moisés tinha um filho que ainda não era circuncidado, sabe? Então, antes de dar início à missão que o Senhor estava entregando na mão de Moisés, foi necessário consertar os erros que ainda havia. Então, o seu filho precisou ser circuncidado para que aquela missão desse continuidade. Então, o Senhor, Ele sempre faz o conserto primeiro em nós, para que depois nós possamos levar a missão do Senhor adiante. Sabe, não adianta eu não ter ainda consertado as minhas falhas, não ter ainda me entregado verdadeiramente para o Senhor Jesus e querer que outras pessoas se entreguem. Não tem como eu falar que para uma pessoa fazer uma coisa sendo que eu ainda não fui capaz de fazer. Então, o Senhor, Ele alinha tudo antes de Moisés dar início àquela missão. Então, o Senhor, Ele sempre vai alinhar tudo para que a missão ela ande nos passos dele, nos passos do Senhor. Então foram esses pontos que eu marquei aqui hoje e eu quero que você deixe o seu feedback se fizeram sentido ou não para você. É gratificante poder ler seus comentários e eu quero que você continue escrevendo. Peça oração, peça para que a gente entre em jejum para que você possa compreender mais a palavra do Senhor, mas deixe o seu feedback do que você está achando, do que você está tendo como necessidade para se familiarizar com a palavra de Deus. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você chegou até o final desse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva aqui nesse canal. Tá bom? Se inscreva nesse canal para que juntos nós possamos alcançar mais pessoas. Ative o sininho de notificações, dê um like nesse vídeo e não se esqueça, se fez sentido para você, se você quer que mais pessoas compartilhem, se você quer que mais pessoas se familiarizem com a palavra de Deus, manda para o primeiro que veio aí na sua mente, tá bom? Então, fica com Deus e não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Fica com Deus e que o Senhor te abençoe grandemente.